Depois da Comissão Europeia ter criado o procedimento, ter aberto o procedimento contra Portugal relativamente às autorizações e vistos CPLP, nesta altura o que vai acontecer é os vistos e as residências serem canceladas? Não, não vai, de jeito nenhum, não vai. E com dados bem simples, vou te dar, vou te provar, vou te mostrar por A mais B que não vai acontecer. Bora lá. No dia 2 do corrente mês, a mídia de forma geral inundaram aquilo de matérias sobre o procedimento que a Comissão Europeia abriu contra Portugal relativamente aos vistos e à residência CPLP. Aquilo em tudo que canto, tu estás nas redes sociais, a matéria era aquilo, estás a ligar a televisão, a matéria era aquela, estás na rádio, em tudo que canto, só se falava de a Comissão Europeia abre procedimento contra a CPLP. Comissão, eu acredito até que naquele dia parece que surgiu na ordem das palavras ou dos tópicos mais pesquisados. Santo Deus! E eu parava e dizia, poxa, mas o pessoal onde é que encontra tanta energia para tanto partilhar, comentar, falar sobre uma coisa que logo de partida tem elementos aí, tem elementos bem, mas bem patentes. Logo de partida, qualquer pessoa pega a matéria, porque basicamente o que a Comissão Europeia até agora faz, inclusive está à espera, deu 2 meses a Portugal para se pronunciar. Portugal tem até 2 meses para responder. Eles basicamente dizem que tanto o visto de residência, o visto de procura de trabalho, que é os vistos CPLP, quanto às autorizações de residência, abreviadamente AR-CPLP, colidem com o estabelecido no modelo europeu. E, por isso é que, por um lado, as pessoas todas aí nos alaridos, depois o presidente da República, também portuguesa no caso, surgiu e questionando o porquê da questão agora, depois de muito tempo, visto que a CPLP, a Comunidade dos Países de Língua Oficial Portuguesa, existe há mais de 20 anos, por um lado, e a Comissão Europeia sempre soube da existência. E depois, tanto a autorização de residência, CPLP, quanto os vistos, vão agora a caminho de 1 ano. Mais meses, menos meses, praticamente o mês de novembro completa 1 ano. Por que só agora? O que a Comissão Europeia ainda alega é o fato de pessoas entrarem com estes vistos, com os vistos CPLP e outros com autorização sendo titulares da autorização de residência, estarem a circular a nível do espaço Schengen. Bem, relativamente a isso, é uma situação que eu acho que o próprio Portugal é quem causou, tá? É uma situação que, no meu ponto de vista, o país, Portugal, enquanto signatário, tanto de uma quanto de outra lei, tanto da União Europeia quanto da CPLP, é quem causou isso. Porque falharam com a informação, pecaram desde o princípio com a informação do que era permitido, o que não era permitido. Nos primeiros meses, no primeiro mês e meio, a lei estava bem clara que o titular da autorização de residência CPLP podia ir para qualquer país da União Europeia por 3 meses. Depois tinha que voltar, ficar 6 meses cá em Portugal e depois ia. O importante era que não pudesse exceder os 3 meses. A lei era totalmente clara neste quesito. Só que depois surge uma outra lei
que diz que não pode ir, não pode ir. Ok, só que depois o que acontece é que a própria comunidade, os cidadãos da própria comunidade, primeiro é que já tinham aquilo bem patente, porque foi publicado, foi publicitado, pronto, é isso. Foi publicitado, não pelos canais oficiais, mas pelos entusiastas, pronto, da própria lei, por um lado. E por outro, pelo facto da própria lei ainda vir dizer que tinha o portador da CPLP, o portador da CPLP, da autorização da residência CPLP, tinha os mesmos direitos e as mesmas obrigações que o portador de um título de residência normal. Ok? E estava aí bem patente. Então, o que significa? Que automaticamente a pessoa logo de partida sabia que podia, porque tinha aí. Primeiro que tinha um suporte legal ao dizer que podia ir por 3 meses, depois voltar por 6, depois ir por 3. E depois tinha de forma particular, tinha assim de forma geral, tinha o enquadramento geral, genérico, acho que é isso que dizem os que estudam a lei, de que ele tinha o mesmo estatuto que um portador de residência normal. Se um portador de residência normal pode ir, então automaticamente também podia. E isto só foi agravado pelo facto do próprio governo não vir clarificar, porque surgiu uma altura em que a própria lei começou a gerar um monte de dúvidas, um monte de preocupações, porque no princípio as pessoas viajavam, voltavam. Chegou uma altura que uma companhia permitia o Antônio, com a mesma autorização de residência, por acaso até agora ainda continua acontecendo, com a mesma autorização de residência, conseguia ir para sabe-se lá onde e depois regressar, e o Mingo já não podia ir para o mesmo destino, mas com a mesma autorização. Então como é que isso funciona? Não, e você começa a ouvir por algo. Não, eu fui com a declaração do serviço, fui com o atestado de morada, fui não sei o que e consegui viajar. O outro vem, não é possível viajar porque a mim deixaram bem claro que não era possível. Eu perdi a minha passagem, perdi a reserva, não consegui viajar. Então, basicamente, criou-se um sistema com uma entidade que tinha a responsabilidade de trazer a ideia de forma clarificada, de clarificar a coisa, e sem fazê-lo, deixou de fazê-lo, e por outro lado, as pessoas entregues à sorte. E até hoje acontece a quem consiga ir, por exemplo, para o lugar A ou para o lugar B, e os outros não conseguem, o outro já não consegue. Hoje, quando alguém está para viajar, por exemplo, com autorização de residência CPLP, tem que perguntar ao outro, qual é a companhia que usaste da última vez que foste? Porque parece que agora é uma questão da companhia. Há companhias que aceitam, há companhias que não aceitam. Agentes da imigração, há agentes que aceitam, há agentes que não aceitam. Então, basicamente, eu penso que o problema, assim para começar, em Portugal, foi na comunicação. É clarificar devido à comunicação. Até hoje, o processo todo, se desde o princípio fosse muito mais comunicativo, eu acredito que, não sei, evitar não poderia, talvez, porque as pessoas estão ali, as pessoas cada uma é como é, mesmo se disseres que não faça, depois a pessoa acaba fazendo. Não faça, a pessoa acaba não fazendo. O que aconteceu, por exemplo, o portal é bem claro, diz quem pode, quem não pode submeter a solicitação de autorização de residência, a CPLP. Mas há pessoas que, mesmo não obedecendo, não tendo os requisitos, ou seja, mesmo legalmente estando impossibilitadas de fazer, mas submetem o processo, subcarregando o sistema, porque é um monte de processos que estão aí que não deveriam estar. Então, basicamente, isto também é as pessoas, talvez, mesmo se comunicasse, nós, enquanto portadores, ainda assim não relevávamos, mas o importante nesta altura, por lado de Portugal, o governo português, eu penso que falha é na comunicação, na forma como deveria ter comunicado e deixou de fazê-lo. Desde o princípio do processo não foi claro na comunicação.
começou a comunicar, porque não os podem submeter aqueles que estejam nesta condição, aqueles que estejam nesta condição. Mas quando surgiu com a alteração da lei, não comunicou, deixou de comunicar, parou, a comunicação parou. E as pessoas, cada uma foi fazendo conforme deveria fazer, o que deveria fazer, o que não deveria fazer. Já parte da Comissão Europeia, a Comissão Europeia, o que sustenta é que, o que temos aqui é um Portugal que vai desobedecendo aquilo que são os nossos acordos, aquilo que são os acordos de migração. Por quê? Porque, de repente, nós somos todos interligados e Portugal abre as portas do país dele, só que o problema é as nossas portas, abrindo as suas portas, as nossas também estão abertas e ele não pode permitir que as pessoas venham conforme estão a vir, porque senão vai nos subcarregar também, as pessoas vão vindo, vai nos subcarregar, por um lado. Por outro lado, a Comissão Europeia diz, olha, Portugal, que eu neste quesito acho que concordo também, não faz muito sentido, mas pronto, ele diz que, olha, Portugal, este tipo de autorização de residência vai contra o estabelecido nos nossos protocolos, nos nossos documentos, enfim, porque eu não sei quais são os estabelecidos, quais não são os estabelecidos, mas eu, assim, particularmente, acho que no século XXI, e sendo Portugal, fazendo parte dos países do primeiro mundo, pronto, assim, de forma geral, não é? Fazendo parte dos países do primeiro mundo, eu acho que não é muito, a nível de segurança não questiono, porque eu não estudo, não sei como é que funciona a segurança, como é que não funciona, não questiono. Mas a nível de estética, a nível de responsabilidade, não sei se este é o termo, mas é um papel branco, é um papel A4. A pessoa está aí com um papel A4, sabe? E o que é isso? É uma autorização de residência. Portugal é autorização de residência. É um papel A4. Então, não sei se são estes elementos, porque mesmo a própria Comissão Europeia não especifica, não deixa muito claro, porque eu acredito que o veículo deles de comunicação já permite-os saber o que um fala e o que o outro fala, mas não deixa muito claro sobre as características que exigia-se da autorização de residência. Então, basicamente, o que a Comissão Europeia vem reclamar não é o fato de teres uma autorização de residência que deveria ser cartão, mas depois não é cartão, que deveria ser... Ela não clarifica se é neste quesito, se é no quesito segurança, se é no quesito que, até porque tem muitas lacunas para aquilo que é o padrão normal de uma autorização de residência. E padrão normal eu me refiro até nós em África, até os nossos casos, já não se vê a autorização de residência desta forma, numa folha A4, os dados praticamente estão aí, o número de passaporte, é como se alguém fosse num cyber, batesse e pronto, está assim mesmo, vai. Nem fotografia, nem nada, é dos padrões que eu, pelo menos aquilo que é estética, pronto, não se enquadra no século XXI, não deveria se enquadrar no século XXI. Então é basicamente sobre estes elementos. Por que razão é que eu aqui te digo que não vai acontecer jamais? Tipo Portugal banir, então não pode, a Comissão Europeia, não pode. O que existe é que primeiro a Comissão Europeia não pode simplesmente chegar e dizer, a partir de hoje já não mais Portugal. De uma ou de outra forma precisará ser concerto entre a Comissão Europeia e Portugal, por um lado e por outro. Ok? Então, logo de partida a Comissão Europeia não consegue, não pode chegar e dizer, a partir de hoje não tem mais isso, acabou. Não existe, porque são Estados soberanos. Portugal é o Estado soberano, não pode chegar, por mais grande que seja a Comissão Europeia, mas não está ao ponto de chegar a um Estado soberano e dizer, a partir de hoje isso já não faz mais, isso deixa de fazer. Então, o que significa que no final do dia terá de ser Portugal a tomar o posicionamento.
Estás a ver? Ou a oficializar, pode tomar ou oficializar, pronto, vocês conseguem entender o que estou aqui a dizer, mas a última voz será o Portugal a dar. Por um lado. Por outro, eu, assim, bem particularmente, e já vos digo, partilho com vocês, não vejo Portugal a chegar e dizer, já que a Comissão Europeia diz que não podemos, então nós aqui, não podemos, ou podemos, não, aqui temos que fazer. Por quê? Porque, por um lado, estaria a passar a testar de incompetência, não diria, mas de fragilidade. Tanto para a Comissão Europeia, estaria a mostrar à própria Comissão Europeia que é, afinal de contas, é um país que é maleável, pronto, é maleável. Porque publicamente o Presidente da República, o senhor Presidente da República, pronto, surge e diz que não, nós acreditamos que a nossa lei, o nosso posicionamento vai valer porque desde sempre souberam que era assim. É claro, nos termos diplomáticos, nos canais, naquela linguagem diplomática. Eu não sou diplomata, então não esperem isso de mim. Mas pronto, se o senhor Presidente da República surge e diz que não, nós acreditamos que vai fazer valer porque era assim desde sempre. Depois, o próprio Mati também vem, o Mati é o Ministério da Administração, pronto, e diz que não, isto aqui não tem nada está fora da conformidade, porque isto foi assim, nós demos a conhecer. Agora Portugal chegar e dizer, afinal de contas, não, está mesmo mal, temos que coisa. Então, está automaticamente a passar um atestado de fragilidade, tanto para a própria União Europeia, para a própria Comissão Europeia, por um lado, porque eles vão ver, nós esperávamos mais, então. Tá bom. Pronto, então passa um atestado de fragilidade, por um lado. Por outro lado, a própria comunidade internacional, a diplomacia para Portugal, porque mesmo os próprios acordos internacionais depois vão ver, então um problema ainda agora já, então não é muito seguro, mesmo os acordos que temos aqui, se acontece facilmente, então quebram-se, pronto, não, porque é muito frágil. E por fim, para a própria comunidade de países de língua oficial portuguesa, para a própria CPLP. Por quê? Porque, primeiro, Portugal é tido basicamente como padrinho da própria comunidade, são os donos da língua, ok? Por um lado. Por outro lado, Portugal a reunião foi em junho ou a julho de 2022 em Luanda. E de lá até setembro, o país estamos a nos organizar legalmente, estamos a criar mecanismos legais para depois implementarmos. Estás a ver? Então, leva este tempo todo, nós estamos a criar mecanismo legal, para depois implementarmos o acordo de mobilidade. No final das contas, acabamos descobrindo, afinal, não se criou mecanismo legal nenhum. Pensávamos que tinha mecanismo legal e, por outro lado, não tem mecanismo legal. Porque, olha, a Comissão Europeia chegou, só fez assim, pronto. Então, não tem mecanismo legal. Então, esta aqui é outra implicância que Portugal acabava, de uma forma ou de outra, enfrentando. Por outro lado, o que Portugal enfrentava também é o número elevado já de pessoas cá dentro, primeiro dentro de Portugal, e portadores desta autorização de residência. Depois, imagina, você está a dormir, de repente acordas e ouves, não, Portugal disse que afinal revoga as autorizações de residência, por exemplo. Estou aqui a levantar, não existe, é impossível, eu te digo assim de coisa. Impossível, não diria porque nada é impossível, mas não vai acontecer jamais. É simplesmente situação hipotética dos que estão a sonhar. Ok? De repente, já não tem autorização de residência. Se isto vier a acontecer, automaticamente algum mecanismo Portugal terá de criar do tipo, os portadores da autorização de residência vão transitar para esta autorização de residência porque vamos descontinuar esta. Talvez, imaginem o custo que isso envolveria.
o tempo que se envolveria. Custo de tudo. Custo de recursos, custo de tempo, custo de quadros, pessoas para trabalhar com aquilo, curso de tecnologia para dar resposta e ainda assim os transtornos que criariam. Os dados mais recentes dizem que são mais de 113 mil, mais de 113 mil autorizações de residências concedidas de outubro para cá. De março para cá. Outubro começou, mas de março para cá, agora para setembro, são 113 mil autorizações. Imagine os casos que o próprio governo já tem pendente para dar resposta. Imaginem a quantidade de pessoas que têm a manifestação de interesse, a espera de manifestação de interesse agora para receber. Imaginem a quantidade de pessoas que têm as manifestações, as residências caducadas e têm que renovar. Imaginem mais este número vir por cima para dizer que, olha, afinal vamos trocar por este. Quanto tempo isto levaria? Este processo, quanto tempo? E depois alguém, por exemplo, que já esteja legal, alguém que já esteja a exercer, de repente, qual é o documento que vão criar, que vão dar para esta pessoa enquanto aguarda? E depois o tempo que esta pessoa já perdeu para efeito de nacionalidade. A pessoa está desde março, foi aberto o processo no dia 13 de março. As primeiras residências começaram a sair lá para os dias 17, dia 17 de março. Imagine, desde março, a pessoa que já está com a residência, e depois como é que fica? Vocês vão me devolver, me dão uma residência nova, mas depois este tempo conta ou fica assim, de março para cá, conta ou inclui? Então, este todo o cenário, quanto tempo Portugal, em um ano, não conseguia, 2, levava muito tempo, muitos recursos, e ainda mais nesta fase da reestruturação do CEF. Portanto, há mais chance de se continuar com esta do que transitar para outra. E se você acorda de repente já não tem autorização, de repente já não tens autorização, tá bom, agora diga o que eu faço. Não, tens que voltar para o teu país. Então, mas se de repente aí outras leis eram acionadas, outros mecanismos não diria, mas pronto, mas outras leis eram acionadas. Afinal, onde é que estão os direitos dos imigrantes? Sem ter cometido nem nada, de repente você me aceita? Eu já tenho uma vida, já estou a levar uma vida, por exemplo, já tenho um emprego, já tenho a situação toda organizada, você me fala, de repente tenho que voltar. Aonde? Por quê? Como? O que eu fiz? Então, basicamente, significa que eram outros mecanismos muito mais complexos. O próprio país tinha que lidar com mecanismos muito mais complexos. Como é que ia resolver depois essa situação? E pronto, você quer enxotar-me, pronto, eu já comecei a investir no teu país. Então me dê a todos os investimentos que eu fiz no teu país. O outro vem dizer, eu por causa da residência pus os meus filhos na escola. E depois como é que eu faço? Tiro-os da escola? No meu país já não consigo metê-los nesta altura na escola. Como é que eu faço nesta altura? O outro não, eu já comecei a contribuir, eu contribuo já, segurança social, contribuo com o IRS. Não fiz fiz absolutamente nada por que razão é que vais me expulsar do teu país? Então, basicamente, tem outra situação a levantar. Você meio que não tem fundamento do nada a pessoa acordar e te dizer, precisas ir embora. Tá bom, vou. O que eu fiz? Não fizeste nada, bem, porque a Comissão Europeia já não te quer aqui. Mas eu não tenho compromisso nenhum com a Comissão Europeia. O que eu tenho a ver com a Comissão Europeia? O que eu tenho a ver com a Comissão Europeia? Quem? Eu sequer conheço a Comissão Europeia. O teu compromisso é contigo. Eu cheguei e perguntei quais eram os requisitos para me legalizar no âmbito da CPLP. Tu disseste que os requisitos para me legalizar no âmbito da CPLP são estes. Eu cumpri-os e nesta altura você está-me a dizer simplesmente porque já não me queres, porque a Comissão Europeia não me quer. Se eu não tenho nenhum compromisso com eles, não faz sentido. Estás a ver? A nível dos vistos, não, de repente, Portugal já não pode entrar mais pessoas, já não pode entrar pessoas. Não, acaba sendo... É vergonhoso. E mais uma vez voltamos para a condição da fragilidade do próprio Portugal. E
Estas análises que eu trago aqui, eu acredito mesmo piamente que pessoas bem estudiosas já estão a fazer isso. É o que estão a fazer, o que estão a preparar, as próprias, já tem isso tudo estudado, estás a ver? Portugal estará a passar atestado de fragilidade. De repente já ninguém entra mais porque a Comissão Europeia disse que não vai entrar, já não pode entrar, já não pode entrar. Diante desta situação, escreve o que eu vos vou dizer aqui no vídeo de hoje. O que vai acontecer é simplesmente Portugal chegar e dizer, olha, e isto é na pior das hipóteses. Porque na melhor das hipóteses é Portugal fazer valer a sua voz, que eu acredito piamente que tem a capacidade de fazê-lo. Não vou discutir sobre, porque eu nem sequer sou leigo na matéria, então não vou discutir sobre as razões de facto de manter o processo como está ou deixar como está. Isso a mim não cabe fazê-lo. Mas o que vai acontecer na pior das hipóteses, então você do outro lado escreva, na pior das hipóteses, e daqui a 2 meses, 3 meses, vamos voltar a falar sobre isso, vais dar razão, é Portugal estabelecer números. Sim, da forma que existe, por exemplo, com outras realidades, aquilo vai ser que nem espécie de bolsas, por exemplo. Temos disponíveis 2.000 bolsas, temos disponíveis 3.000 bolsas. Então Portugal vai estabelecer números. Pode talvez não oficializar ou pode oficializar, mas aquilo são anualmente X mil pessoas. Por um lado, você sabe que não, são X mil vistos. E posto lá, depois de atingir este número, então encerram o processo. Olha, este visto não está disponível porque excedemos o número. Só para o ano. Ou então, indiferir processos daqui, processo aquele que sentem que tem alguma coisa que talvez noutrora conseguiam ajeitar um pouquinho, mas pegam, metem de lado para dar tempo, enquanto os outros vão vir e terminam o ano para recomeçar. Na pior das hipóteses, essa é a primeira opção, isso vai acontecer, é ter números específicos de entradas, porque a autorização de residência aqui não é o problema. O problema é a entrada. Porque se trava-se o número de entrada, então automaticamente tem também o número de autorizações de residências controlado. Então aqui basicamente a nível da autorização de residência, a alteração vai sofrer, e vamos já aqui chegar lá. Mas a nível de entrada, o que vai acontecer é isto, ter números, são X por um lado, ou então próprio Portugal a própria CPLP de forma geral, nos departamentos específicos, conversando que não são X mil cidadãos no meu país por X anos. Por exemplo, não, de 5 em 5 anos são X mil, de 5 em 5 anos são X mil. E tem números exatos, tá? É isso aí que vai certamente acontecer. Se não banirem, é para esquecer. Então, os números vão ser totalmente reduzidos, vão ser limitados, na pior das hipóteses, estou a dizer. Caso Portugal venha a ceder, é isso que vai acontecer. A nível da autorização de residência, eu aqui não acredito mesmo que venha a ter uma autorização de residência idêntica aos títulos de residência, porque caso fosse isso, só os cidadãos da CPLP têm uma autorização de residência diferente, têm autorização de residência ao invés de títulos de residência, justamente para criar esta separação entre cidadãos abertos à CPLP, abertos ao espaço Schengen, e cidadãos apenas de Portugal, centrados em Portugal. Porque, por um lado,
É um acordo que vem para marcar um passo histórico de Portugal a nível da diplomacia da CPLP, na CPLP, por um lado. E por outro lado, é um acordo que vem para beneficiar Portugal no quesito a mãos de obra, a mão de obra. É um país que precisa de mão de obra. E olhem que não sou eu quem o diz. Não sou eu quem o diz, os dados estão aí, os noticiários estão aí, a própria Assembleia da República, quando as discussões sobre isso, geralmente os deputados frisam muito nisto, que o país está a precisar de mão de obra. Então não fazia muito sentido atribuir a autorização de residência igual, títulos de residência idênticos àquele, aumentando assim a capacidade de dispersão da própria pessoa. Por que eu vou ficar simplesmente num sítio se eu posso estar em 2, 3, 4 sítios, por exemplo? Estou a dizer assim de forma geral, não olhe como um pensamento individual, ok? Então, basicamente, não vai ser os mesmos títulos, porque aí Portugal estaria a violar, aí é que estaria realmente a violar as normas da Comissão, porque é do tipo, é no âmbito particular para depois tornar geral. Aí é que seria isso. Então não vai acontecer, por um lado. E em segundo, se tivesse que acontecer, teria feito no princípio, ou teria feito no princípio. Não havia necessidade de primeiro te darem A4, no meu caso, me deram A4, uma folha A4, e depois dizer, oh, não, afinal não é A4 já não está muito boa. Epa, toma mesmo esse cartão PVC, toma este cartão em PVC, toma. Oh, por que não me deste no princípio? E eles sabem por que não deram no princípio, e nós sabemos por que não deram no princípio. Então eu estou mesmo bem... A cabeça vai me girando quando ouço as pessoas. Acabou, CPLP, não sei o que, fez, não sei o que, não fez, deixou de fazer. Eu vejo, mas os dias já são bem exaustivos, as pessoas já estão bem cansadas de trabalho, mas ainda ficam fazendo muito barulho sobre isso. É totalmente previsível, a mídia precisa ganhar com isso. É isso que a mídia faz, não? É isso que a mídia faz. Planta o caos, porque aí mais pessoas... Geralmente, pesquisas mostram que assuntos de desastre, eu me refiro a assuntos que... Estes assuntos tendem a vender mais que estes assuntos. Então, só por isso é que a mídia, quando encontra assuntos destes, tipo destes me refiro, a mídia pica. E vocês, o pânico, gera o pânico de uma tal forma que as pessoas estão a correr, o caminho é para ir daí, você fala, vem cá, como é? A pessoa está aí a correr daqui, mas o caminho é para ir daí. E pronto, é basicamente isso aí que vai se criando. Porque, caso contrário, de outra forma, não existe nenhuma saída que não seja, que seja benéfica para Portugal, se não manter o seu posicionamento. Se Portugal diz que sim, afinal a Comissão Europeia tem razão, está a passar a atestado de fragilidade, tanto para a própria Comissão Europeia, para a comunidade internacional. Me refiro à comunidade internacional é no âmbito de países que têm políticas de cooperação, países que têm acordos, países que veem Portugal com certo rigor, pronto, ou com rigor. E para a própria CPLP, eles vão ver, já imagino Angola. Então, é assim? Você já está mandando boi de boca, ele está mandando boi de boca, nós aqui até estamos preocupados, nossos cidadãos do jeito que estão a colar na vossa embaixada. Afinal, aí está assim. Até abrir garrafa de vinho, estou a falar dos políticos. Aí abrir, afinal, tá bem. Fecha a torneira aí, nós aqui estamos a acabar, Mas como não tem vergonha, vossos governantes não têm vergonha na cara, para eles... E deixa andar, não tem nada a ver com eles. Estou a falar dos vossos governantes, vocês aí do MPLA, vossos governantes do MPLA, eu não tenho governante. Pronto, então
É basicamente isso. Você continua só o teu processo, faz só o teu processo. Nem vale a pena gastar muito tempo. Não vale a pena, porque a mídia está a vender com isso, a mídia está a ganhar com isso. E você ao publicar isso, estás a publicitar isso. E então eu pelo menos estou super tranquilo, porque eu sei que na melhor das hipóteses, para mim, na melhor das hipóteses, vai me trazer benefícios. Isto aí, não vai ser, certeza absoluta é que não vai ser o título de residência dos outros, porque senão já nos teriam dado anteriormente, desde o princípio, então não vai ser este, é para esquecer, porque Portugal estaria aí é que estaria a violar mesmo as próprias normas da Comissão Europeia, porque aquele cartão permite circular, então você não vai trazer teu business particular para generalizar. E por outro lado, poderá para você aí do outro lado que pensas em vir com este visto, pronto, poderá aí criar dificuldades. Porque basicamente o número de visto, muito provavelmente é isso que vai acontecer. Vão estabelecer de forma pública ou lá nos backstage, nos corredores, mas muito provavelmente é que vão estabelecer números de visto ou vão apertar nos requisitos para conseguir. Mas depois de muito tempo, isso vai, pelo menos eu não vejo, até janeiro estamos aí ainda com este assunto. Então é basicamente isso. Subscreva, ative o sininho das notificações, de maneira que o YouTube te vai notificar sempre que eu for postar vídeos novos aqui no canal. Vou despedir, mas com a promessa de voltar num próximo vídeo. É nóis.